Sejam bem-vindos a mais um PRP, Pergunta-Resposta e Princípio, onde aprendemos qual foi a pergunta de Joseph, qual foi a resposta do Senhor e como podemos aplicar esses princípios na nossa vida. Hoje vamos falar sobre Doutrina e Convênios 10 a 11. Pegando aqui essa escritura, gente, lá em Doutrina e Convênios 10, a gente, só de ver os primeiros versículos, a gente consegue identificar que eles ainda estão falando sobre aquelas páginas perdidas que Martin Harris perdeu. E aqui na introdução da sessão não fala muito sobre o que estava acontecendo, mas nós temos revelações em contexto. E é essa parte aqui que eu quero ler para vocês, para que a gente possa entender o que estava acontecendo, qual que era a situação ali da época. Olha o que fala. O trabalho de tradução começou em 5 de abril de 1829, quando Oliver Cowdery assumiu a função de escrevente. Joseph e Oliver retomaram de onde Joseph e Martin haviam parado anteriormente, perto do início do livro de Mosias, mas em maio, ao se aproximarem do fim do livro, como o temos agora, eles se perguntariam se deveriam traduzir a parte perdida. Então, essa foi a pergunta. Eles estavam acabando, Oliver Cowdery e Joseph acabando de traduzir o livro de Mormon. Eles pensaram, nossa, beleza, agora traduzindo tudo, estamos quase acabando, mas será que a gente traduz o que perdeu de novo? Porque tá tudo aqui, só ler, aprendemos, só traduz. Será que sim? Será que não? E essa foi a pergunta. O que o Senhor falou e como a gente pode aplicar isso nos próximos vídeos. Mas essa foi a pergunta. E Doutrina e Convênios 11, a gente consegue ver aqui, logo na introdução, que foi uma revelação dada para Hyrum Smith, o irmão do profeta. A gente pensou, ok, mas por quê? Por que Hyrum queria uma resposta? Por que ele talvez pediu para o Senhor, para o Joseph? O que aconteceu? Revelações em contexto também nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. Lá na página 13, gente, acho que é no capítulo 1 ainda. Capítulo 1? Não, acho que capítulo, não sei. Apoio familiar ao Joseph Smith, esse é o capítulo, não tem o número. Mas aqui no Revelações em Contexto, conta uma história de que um dos irmãos de Hyrum e também de Joseph, ele veio visitar Joseph, Samuel H. Smith, e ele, pela história, ele ainda não era convertido. Ele não acreditava nessas coisas. Então, quando ele veio, Joseph conversou com ele e ensinou tudo que ele tinha visto, ensinou a doutrina, e ele saiu para o bosque orar. Mesma forma que Joseph fez. E ele recebeu por revelação uma resposta no coração dele, que aquilo era tudo verdade. E ele voltou e Oliver batizou ele. Logo depois, Hyrum chegou, porque nessa explicação aqui que ele fez para Samuel H. Smith, ele falou as coisas que iam acontecer, que o Senhor ia fazer uma obra grandiosa. E depois Hyrum chega e fala, Joseph, você falou para o nosso irmão, eu também sei que você já ensinou, que obra grandiosa é essa? Eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero declarar, eu quero fazer as coisas, o que eu faço? O que eu posso fazer para ajudar a obra de Deus? E aí fala, aqui mesmo, na sessão, no cabeçalho da sessão 11, que Joseph recebeu essa revelação por meio do Ente-Mim em resposta à súplica à pergunta de Joseph. Então, ele queria saber o que ele poderia fazer nessa obra, como que ele poderia participar, como é que ele poderia se engajar nessa obra grande, maravilhosa que ia acontecer. Então essas foram as duas perguntas, tanto Doutrina e Convênios 10 quanto Doutrina e Convênios 11. Os próximos vídeos vamos ver qual foi a resposta do Senhor, para se eles deveriam ou não traduzir as placas e o que o Senhor falou para Hyrum, como que ele poderia participar dessa obra. Então, até o próximo vídeo.